Anota o que eu vou falar agora. A gestão da experiência do cliente vai deixar de ser algo distante e não necessário para algo essencial no futuro das relações entre empresa, marcas e consumidores. E para isso acontecer, a gente precisa entender o que é ser centrado no cliente, ou a mentalidade de Customer Centricity. E o vídeo de hoje é sobre isso e vai começar agora. Vem comigo! Então vamos lá, direto ao ponto. A mentalidade de ser centrado no cliente, ela passa por 3 grandes características que serão subdivididas depois em outras subcaracterísticas também. Então, os 3 macrocomponentes são a orientação para orquestrar a experiência, ser movido à experiência do cliente de fato, ser orientado para atuação em cima da jornada do cliente e trabalharmos com a orientação de alianças do ecossistema do seu negócio, da sua marca, com as demais empresas, parceiros e fornecedores. Então agora eu vou comentar com vocês sobre cada um desses 3 macropontos e vou colocar quais são as próximas subetapas ou subcaracterísticas de cada um desses grupos, beleza? Mas antes, calma, eu vou deixar aqui na descrição as fontes que eu usei para trazer esse conhecimento para você, tá? Não dá para achar que eu tirei da minha cabeça ou que qualquer outra pessoa tenha tirado da sua cabeça sem um estudo profundo e adequado. Então, as fontes estão aqui, bora voltar. Então, para falar do primeiro macro tema que compõe a mentalidade centrada no cliente, que é a orientação para a resposta experiencial, ou seja, ser de fato movido às experiências do cliente, são 5 atitudes, pensamentos que a empresa deveria implementar dentro da sua operação e da sua estrutura. O primeiro ponto é trabalhar com a carga emocional voltada para o encantamento do cliente, ou seja, tudo que você fizer na sua essência deveria estar voltado para ativar, entregar, provocar uma boa experiência, dentre as várias possíveis que existem e que você pode pesquisar sobre, dentro da sua estratégia de atuação. O próximo ponto é trabalhar com a orientação ao design multissensorial, ou seja, trabalhar dentro das experiências e trazer para os sentidos da percepção humana. Então, trabalhar dentro do possível com o olfato, a visão, a audição, o tato e por aí vai. Então, você deveria buscar formas de pensar como trabalhar dessa forma. Próximo ponto é você provocar a identificação entre a sua empresa com o cliente. Isso normalmente acontece com uma marca bem desenhada, bem postada e que vai trazer para o seu público-alvo a declaração de posicionamento. E mais do que isso, entregar de fato essa promessa, essa declaração. Como? Com o seu produto ou com o seu serviço e com os processos bem estruturados. Próximo ponto é o ponto da gestão da informação transparente da sua marca com o seu cliente. Então, colocar tudo o que está disponível para o seu cliente sobre a sua empresa, sobre os seus protocolos que são relevantes para o relacionamento, deixar isso visível e disponível para o seu cliente. E o último ponto é o foco no aumento contínuo, ou seja, na melhora contínua da satisfação do seu cliente. Então, esses são os primeiros 5 pontos que compõem o primeiro macrotema, que é a orientação à resposta experiencial que o seu cliente tem com a sua marca. Mais um parênteses aqui muito rápido. Aqui mesmo neste canal nós temos vídeos sobre o que é a experiência do cliente por si só. Eu vou deixar aqui para você e na descrição. E também o que é a jornada do cliente, que é o próximo ponto que eu vou trabalhar aqui com você. Bora! Então o segundo ponto é a orientação para a jornada do cliente. Aí nós temos 3 elementos que a sua empresa deveria trabalhar como mentalidade e como desmembrar da estratégia para a operação, que são a lógica de jornada para que haja uma colaboração entre todas as áreas, pensar no processo de forma sequencial da interação da sua marca com o seu cliente e, por fim, pensar
nas fases de compra do seu cliente. A pré-fase, a fase de compra e a pós-compra. Então, vou analisar isso de uma maneira mais conjunta. Basicamente, o que ele está falando, o que a gente precisa, o que uma empresa centrada no cliente precisa ter é o seguinte: entender que existem pontos sequenciais da jornada, esses pontos têm mais de um representante, mais de uma área, muitas vezes mais de várias pessoas responsáveis para que aquilo aconteça de forma correta e coesa para o seu cliente, e que tudo isso está relacionado aos momentos de compra, na pré-compra, na consciência, no momento da compra, na decisão, e depois no pós-compra, na utilização e na lealdade do cliente. Beleza? Então, de uma forma geral, a orientação à jornada do cliente trata sobre isso. E por fim, o último ponto é a orientação à aliança, ou seja, prover um ecossistema de empresas que pensem parecido com a estratégia e a cabeça que você tem para criar um ambiente saudável de relações entre as marcas, os parceiros e fornecedores e, claro, entregar uma boa experiência para o seu cliente. E aqui dentro nós temos mais 3 pontos de subdivisão dessa seção, que são os seguintes: o alinhamento de interesses entre os envolvidos do ecossistema, principalmente seus parceiros e fornecedores, a integração eventual e muitas vezes hoje em dia necessária de diferentes jornadas, de diferentes empresas, fazer elas se conectarem e, de fato, pensar no próprio ecossistema do seu mercado de forma a estabelecer relações ganha, ganha, ganha. Ganha você, a sua marca, ganha os seus parceiros e fornecedores e ganha o seu cliente. E se eu tivesse que resumir todos esses pontos dentro de uma frase, seria mais ou menos o seguinte: ser centrado no cliente é colocar o cliente no centro da decisão de modo que produtos, pessoas e processos todos sejam pensados de maneira a resolver problemas ou permitir que oportunidades sejam agarradas pelo seu grupo de clientes no nível individual. Então, basicamente, esse seria um resumo da definição de centralidade no cliente, que vai ser representado por esses 3 temas de mentalidade cultural, que são subdivididos nesses 11 subitens que eu coloquei para você. Vão todos ficar aqui na descrição, não se preocupe. Tudo bem? Então, esse foi o conteúdo de hoje. Se você nunca tinha visto isso, deixa sua curtida, por que não mandar para uma ou 2 pessoas que estão querendo entender de fato o que é a experiência do cliente, o que é a gestão da experiência do cliente. Eu tenho certeza absoluta que nesse canal aqui comigo, vocês vão ter claridade sobre o assunto, beleza? O conteúdo foi esse, eu fico por aqui e até a próxima.